Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário, àqueles que estão chegando das classes da Escola Bíblica Dominical, aos irmãos e amigos que nos acompanham à distância através do rádio em diferentes lugares do Recife, mesmo de cidades próximas, aqueles que nos acompanham pela internet de diferentes lugares do Brasil e do mundo. A todos vocês, nossa saudação, nosso convite a adorarmos juntos ao Senhor através deste culto, e é com muita alegria que nós os recebemos nessa manhã de domingo, num dia especial para nós pais e de alguma forma especial para todos os filhos, não é? Eu espero que os filhos já tenham tido a oportunidade de abraçar os seus pais ou de falar com eles, mesmo que à distância. Já pude falar com o meu pai por telefone hoje, espero que outros também tenham tido a oportunidade. Os que não tiveram ainda, espero que durante o dia possam conversar com seus pais, transmitir o seu carinho e o seu abraço nesse dia tão especial. Estamos felizes em poder nos encontrar aqui. Trago aos irmãos uma saudação dos nossos irmãos ali do Rio Grande do Norte. Eu acabei de chegar de Natal, onde estava até ontem à noite falando na Assembleia da Associação Batista Leste do Rio Grande do Norte, uma importante e bela reunião ali de irmãos da liderança do trabalho naquele estado, e transmito à igreja este abraço de saudação. Nesse dia, quero lembrar aos irmãos algumas atividades da igreja, algumas coisas para as quais devemos estar atentos. Uma delas, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, é a realização do nosso Congresso de Jovens e Adolescentes, o CONEX. Quero lembrar aos irmãos que essa é uma programação muito importante na vida da igreja. Se algum jovem ainda não fez sua inscrição, precisa providenciá-la o mais rápido possível. Se algum irmão que não tem filho jovem ou adolescente quiser cooperar, pode ajudar com o custo de inscrição, ajudando na inscrição de algum jovem ou adolescente para participar. O valor é pequeno e certamente os irmãos poderão ajudar de tal forma que nós tenhamos todos os jovens e adolescentes da igreja participando deste congresso. E mesmo jovens de outras igrejas ou que não fazem parte da Capunga podem ser convidados para integrar, e será orador deste congresso o pastor Roberto Amorim de Menezes, pastor da Igreja Batista do Farol, em Maceió, bastante conhecido, bastante querido de todos os irmãos, e nós esperamos que os jovens aproveitem bem esta oportunidade. Quero deixar também um lembrete, o boletim fala sobre isso, aos professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos preocupados em aperfeiçoar a nossa Escola Bíblica Dominical. Isto inclui, naturalmente, aperfeiçoar e melhorar ainda mais os nossos professores. Então, estamos oferecendo um curso, estava brincando, dizendo que é um curso de pós-graduação aos professores da EBD, e os irmãos devem se preparar para esta programação especial, para este curso destinado especialmente aos professores da Escola Bíblica Dominical. Esperamos que todos os professores participem, não deixem de se envolver nesta atividade. Este curso é promovido pelo Ministério da Educação Cristã e tem como facilitadora a professora Glaucília Perrucci. Para que os irmãos não tenham nenhuma desculpa, nenhum pretexto para deixar de participar do curso, o horário é a combinar. Então o irmão vai combinar no seu horário e vai ajustar aí com a professora Glaucília. Ela se colocou à disposição para nos ajudar, mas nós queremos que de alguma forma todos os professores da Escola Bíblica Dominical aproveitem esta oportunidade para aperfeiçoamento, para melhoria, para que seu trabalho seja ainda melhor do que tem sido em nossa EBD. Quero lembrar aos irmãos também que na última semana desse mês de agosto, dias 27 a 29, nós sediaremos aqui na igreja o segundo congresso de aconselhamento bíblico. O congresso foi realizado no ano passado, uma experiência muito boa para aqueles que participaram. Teremos vários preletores, e especialmente dos Estados Unidos, falando sobre esse tema. E com um detalhe: como nós sediaremos o encontro, qualquer membro da Capunga tem 50% de desconto na inscrição. Então paga só metade
do valor da inscrição. Os irmãos podem, então, providenciar suas inscrições. No boletim há maiores informações a respeito deste congresso nos dias 27 a 29 de agosto. Então, essas duas atividades previstas aí para este mês de agosto ainda. Quero informar aos irmãos que, diferente do que foi noticiado em nosso boletim, nossa Assembleia Ordinária do mês de agosto acontecerá excepcionalmente no 4º domingo e não no 3º. Dia 24 de agosto, portanto, teremos a Assembleia Ordinária da Igreja. E no dia 31, último domingo do mês, à noite, mais uma realização do culto cívico, um culto em que nós aproveitamos a oportunidade para orar por nossa pátria, para colocar nossa pátria diante do Senhor e para transmitir a mensagem de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Estaremos então no dia 31 de agosto, à noite, último domingo deste mês, com a realização do culto cívico. Há outros avisos no boletim, eu peço aos irmãos que estejam atentos, entre eles a realização de um musical com o coro jovem, no dia 24, no encerramento do Conex, e a igreja naturalmente participará, será no domingo à noite, esta atividade. Durante esta semana, alguns membros da igreja, o caso do pastor da igreja, da irmã Iraci Leite, também da irmã França Cleia, membros do Conselho de Planejamento e Coordenação da Convenção Batista Brasileira, estaremos no Rio de Janeiro para a reunião ordinária do Conselho. Ali pedimos aos irmãos que orem em favor desta viagem e das atividades que serão realizadas ali. Quero dizer neste momento da nossa alegria em receber algumas pessoas que nos visitam e outras que estão de volta, né? Com satisfação que recebemos o irmão Sérgio Velho, a irmã Marli, diáconos da nossa igreja, que estavam no Canadá e chegaram de volta ao Recife. É muito bom tê-los de volta ao nosso convívio e a sua participação em nossa igreja. Sejam muito bem-vindos ao nosso meio. Também temos a alegria de registrar conosco o pastor Nivaldo Lisboa. Queria que o pastor Nivaldo ficasse de pé. Mais uma vez nós o temos entre nós nesta manhã. Pastor Nivaldo esteve aqui visitando nossa igreja e falará na próxima quarta-feira, compartilhando um pouco do seu testemunho. Ele tem 27 anos de convertido, depois de vida ministerial, tendo deixado a batina para se tornar pastor. Então, é uma experiência muito interessante a história dele. Na quarta-feira os irmãos poderão conhecer melhor dessa história. Pastor Nivaldo tem também alguns CDs e DVDs com a sua história. Os irmãos que desejarem poderão procurá-lo após o culto e adquirir cópias do CD ou DVD com o seu testemunho, com a sua história de vida, e ele estará à disposição dos irmãos após o culto. Muito obrigado, pastor. É uma satisfação tê-lo mais uma vez conosco. Há outras pessoas que nos visitam, eu queria mencionar os seus nomes. Temos o nome da irmã Cecília de Paiva Feitosa, não sei onde ela está, mas quero dizer também da nossa alegria em recebê-la neste momento. Também tem os nomes de Geni Feitosa Alves, também está conosco nesta manhã, está ali, seja muito bem-vinda, é uma satisfação recebê-la nesta manhã. Certamente há outras pessoas entre nós cujos nomes eu não tenho aqui. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes que se colocassem de pé, onde estiverem, todos aqueles que nos visitam. Temos, então, várias pessoas nos visitando. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Estou vendo ali na galeria o Moisés Danziger e a Bruna. Que bom tê-los conosco nesta manhã. A todos vocês, nossa gratidão pela presença, nossa alegria em recebê-los neste culto ao Senhor. Nosso desejo de que este culto seja uma bênção na sua vida. Você está recebendo de nossa equipe de recepção um cartão de boas-vindas. Junto ao cartão há uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Se puder fazê-lo, nós ficaremos muito gratos, poderemos manter contato com vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Neste momento nós vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor.
Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura do introito bíblico, Salmo 84, versículo 10a e versículo 11. Leamos. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outra parte. Porquanto Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Amém. Este é o dia do Senhor, 226 do Inário para o culto cristão. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido vem sustento. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo privilégio de ser pai, de poder criar meus filhos na tua presença. Também, o nosso Deus, te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho. E por isso é que estamos aqui, para te adorar, para poder dizer que só Deus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Te agradecemos pelo dia de hoje, porque oramos no nome de Jesus. Amém.
Entre as pessoas cuja presença merece menção nesta manhã, está alguém que veio à igreja pela primeira vez, trazido por seus pais. Eu queria convidar neste momento Conrado e Fernanda para virem aqui à frente, trazendo Samuel, e nós queremos nesse instante, como igreja, expressar a nossa gratidão a Deus pela vida de Samuel, por sua chegada, lembrar que, de acordo com a palavra de Deus, os filhos são herança do Senhor, e como é significativo, não é, Conrado, no dia dos pais, hoje trazer seu filhinho para colocar diante do Senhor, apresentá-lo ao Senhor. Um bom dia para ser lembrados de nossa responsabilidade, de nossa missão como pais na criação dos nossos filhos. E como nós, como igreja, estamos aqui justamente para acompanhá-los, incentivá-los e ajudá-los nesse processo, nós queremos fazer chegar às mãos de vocês um exemplar da Bíblia do bebê. Com esta Bíblia, nós queremos dizer que a nossa expectativa é que vocês comecem, desde cedo, a ensinar ao seu filhinho a palavra de Deus, a instruí-lo nos caminhos do Senhor. E a partir desse instante, Samuel está inscrito no rol de bebês de nossa igreja. Estaremos acompanhando em oração e ao lado de vocês todo esse desenvolvimento. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, recebe nossa gratidão pela vida de Samuel. Recebe nossa gratidão pelos filhos, Pai, instrumentos teus para alegrar o nosso coração como presente que vem das tuas mãos. E agora eu peço a tua bênção sobre a vida de Conrado, Senhor, para que ele como pai seja instrumento teu para instruir o seu filhinho. Te peço pela vida de Fernanda, Senhor, que eles sejam sempre usados e abençoados por Ti, para que na vida de seus filhos a Tua presença seja marcante, a Tua graça os acompanhe e que a sua vida trilhe sempre os Teus caminhos e a Tua vontade. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O que comenta-se é que as inscrições para o Grupo Tabernáculo Infantil estão abertas, né? Convido o nosso pastor Neila e a irmã Marta, para que receba os aniversariantes da semana. E nestes podem vir juntos os aniversariantes, aqueles que fazem bodas de casamento. Nós temos aqui hoje completando 1 ano de casado, com bodas de papel, os irmãos Milene, Patrícia e Silas. Nos aniversariantes da semana, eu destaco a irmã Atenê Cruz. Ela hoje completa 90 anos de idade. Um alvo que muita gente almeja nisso. Como o Dia dos Pais também, aqui foi apresentado, foi mencionado pelo pastor Ney, da alegria de apresentar filho no Dia dos Pais. Nasceu na quarta-feira Luísa, filha de Peri e Dani, um casal de surdos aqui, fazem parte do Ministério com Surdos da nossa igreja. É irmã de Davi.
Nesse momento também de oração, nós agradecemos pelos pais, pelos nossos pais. Então lembre-se, se ele não estiver presente aqui, como também foi recomendado, tente falar com ele, ou fale com ele hoje. Mostre a ele o seu carinho. Tem alguns outros motivos de oração. Esta semana viajam os irmãos Leomir e Marilene Bastos, estão aí um período afastado da nossa igreja. Também viajará a estudo, no caso a irmã Carol Freitas, ela estudar em Buenos Aires. Devemos orar em seu favor, em favor da família também. Alguns nomes de irmãos nossos que estão enfermos. Devemos continuar orando pela irmã Eliane Assete, Moisés Sobral. A irmã Maria José Cidrônio será submetida a uma cirurgia na quarta-feira. Devemos orar ainda pela saúde do pastor Oliveira Araújo. Ele está bastante enfermo, devemos orar pela sua restauração, pela família também. Incluindo nas orações a família do funcionário nosso, o Fábio. O pai dele faleceu essa semana que passou, devemos orar pela família. Ele trabalha em Capungópolis. E incluindo a viagem do nosso pastor Ney Ladeia, irmã França Cléia, irmã Iraci Leite, que viajam para uma reunião do Conselho da Convenção Batista Brasileira e do CONEX, o Congresso da Juventude da nossa igreja. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para agradecer os Teus cuidados, as bênçãos que Tu tens derramado sobre nossas vidas. De uma maneira muito especial, nós colocamos nas Tuas mãos a vida dos pais que estão aqui presentes, os pais aqui da nossa igreja, e aqueles pais que, por algum motivo, não puderam estar presentes aqui, estão em casa acompanhando o culto através da rádio ou através da internet. Que Tu estejas, ó Pai, cuidando deles, orientando, dando-lhes sabedoria para criar os filhos, e que eles possam ser testemunhos Teus na vida dos filhos. Agradecemos também, Senhor, pela vida dos aniversariantes. Por mais um ano Tu acresce as suas vidas, que seja um ano de bênçãos em suas vidas, um ano que a Tua graça esteja presente em cada ação, cada momento desses dias novos que chegam aos aniversariantes. Te agradecemos também, Senhor, pela vida de Milene e de Silas, nesse início de família. Eles estão um ano de casamento. Tu esteja, Senhor, dirigindo e abençoando esta família. Nós colocamos diante de Ti também, Senhor, as pessoas enfermas, pedindo que Tu restaures segundo a Tua vontade. Que nesses momentos de incerteza e aflição, eles possam testemunhar dos Teus cuidados e da Tua presença em suas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que proteja o nosso pastor Ney Ladeia, a irmã França Cléia, a irmã Iraci Leite e tantos outros irmãos nossos que irão participar dessa reunião lá no Conselho da Convenção Batista Brasileira. Que tudo que seja discutido e decidido seja para a honra e glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino aqui no Brasil e no mundo. Abençoa cada jovem e adolescente que participará do CONEX, Congresso da Juventude, que eles de fato sejam a imagem de Cristo e que suas ações, as ações na sua vida, reflitam a Cristo para as pessoas que não Te conhecem. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.
Ainda nesse clima de oração, nós temos um motivo especial de gratidão a Deus. Nós queremos, nesse instante, registrar nossa alegria e nossa satisfação. Os irmãos talvez já tenham visto em nosso boletim, mas isso foi anunciado anteriormente. Nosso ministro de música, o diácono Apolônio Ataíde, foi agraciado com um convite para compor, como membro, uma sociedade internacional de música. Os irmãos têm aí no boletim o nome dessa sociedade. Para quem estranhar o nome, são 3 letras gregas: Pi, Kappa, Lambda. Então, as 3 letras formam o nome desta sociedade. E nós queremos, nesse instante, agradecer a Deus a vida do irmão Apolônio, o modo como Deus o tem capacitado, o modo como Deus o tem usado, particularmente entre nós, em nossa igreja, como bênção nas mãos de Deus. Eu queria convidá-lo para estar aqui à frente com a irmã Eliana, para esse momento de gratidão, e gostaria de convidar para estar ao seu lado também um outro membro de nossa igreja que anteriormente já fazia parte dessa sociedade, o nosso pianista Alisson Queiroz. E nesse instante nós queremos agradecer a Deus a vida desses servos de Deus, sobretudo os dons que Deus lhes tem concedido e o modo como esses dons têm sido instrumento nas mãos de Deus. Sentimos-nos privilegiados como igreja em tê-los em nossa equipe de música, sentimos-nos honrados com isso, gratos a Deus, mas sobretudo nossa gratidão se deve à sua disposição para servir. Nós os vemos, sobretudo, como servos do Senhor, e é isso que mais alegra o nosso coração. Toda a sua capacidade, o brilhantismo que tem nessa área não teriam valor se não fossem colocados a serviço do Senhor. Nós louvamos a Deus, sobretudo, porque vocês têm sido instrumentos preciosos nas mãos do Senhor para nos abençoar. E eu queria convidar a igreja a se colocar de pé mais uma vez nesse instante. Nós vamos orar, expressando nossa gratidão ao Senhor por estas vidas. Os irmãos podem ter maiores informações a respeito desta sociedade no boletim da igreja, que também destaca a vida e o ministério, o trabalho do nosso irmão Apolônio, não só em nossa igreja, mas também no Seminário do Norte, onde ele tem atuado como professor e como coordenador e regente, também junto à Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, a Associação dos Músicos Batistas de Pernambuco, da qual é presidente, e também a Associação dos Músicos Batistas do Brasil, da qual é membro do Conselho. Louvamos a Deus por essas vidas e vamos, nesse instante, orar ao Senhor. Pai querido, recebe a nossa gratidão, porque Tu nos concedes, Senhor, a todos nós, Teus filhos, dons cujo valor está no serviço a Ti prestado. Dons que têm sua importância no modo como são usados para a edificação do corpo de Cristo, conforme a Tua palavra nos ensina. E agora, particularmente, nós Te louvamos pela vida do irmão Alisson Queiroz, nosso pianista, nosso ministro de música, Apolônio Ataíde. Agradecemos, Senhor, as suas vidas de serviço, suas vidas de dedicação, não apenas a salvação que eles têm em Cristo e o testemunho que têm dado desta salvação, mas o modo como eles têm sido usados por Ti na Tua obra e no Teu reino, para nos abençoar. Muito obrigado pelo ministério de música de nossa igreja, a importância e o valor que esse ministério tem, sobretudo no culto que dedicamos a Ti, na edificação e na instrução dos Teus filhos. Que a Tua bênção esteja sobre eles, que a Tua bênção esteja sobre este ministério de música, na pessoa do nosso ministro, mas de toda a sua equipe. Que, ó Senhor, nossa igreja continue a ser abençoada por Ti a cada dia, e que a música continue a ser um instrumento precioso nas Tuas mãos, através do qual Te adoramos, através do qual ouvimos a Tua voz, através do qual somos edificados e aperfeiçoados como filhos Teus. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
convidamos para este momento os diáconos e diaconisas escalados para o recolhimento dos dízimos das ofertas. E no Dia dos Pais, lemos 2 textos em Gálatas, capítulo 4, versos 6 a 7, e primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 4 a 7, que nos lembram de que nós somos filhos do nosso Pai Celestial, filhos de Deus, assim feitos por adoção, por meio do seu Filho Jesus Cristo. O primeiro texto nos diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não mais és servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. No texto seguinte, nós vemos que herança é esta. Nós temos o privilégio de termos uma herança de um Pai vivo e bem vivo. Assim diz 1 Pedro 1, 4 e 7. Deus nos gerou de novo para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Que nós possamos, com nossos dízimos e ofertas, honrar o nosso Pai, para a sua honra, louvor e glória. O hino que vamos cantar agora diz: ó trazer à casa do tesouro dízimos e ofertas com amor, desfrutando as divinais promessas. Cantemos. Sim, provai-o, e temos provado que o Senhor é bom, que o Senhor é um Pai amoroso. E na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 17, nós temos a confirmação não só da filiação que temos em Deus por meio de Jesus Cristo, mas a confirmação de que tudo que temos vem do alto, vem deste Pai. Assim nós lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Para o momento de oração e dedicação dos dízimos e ofertas, convidamos o irmão diácono Wagner Andrade para ser o intérprete deste nosso sentimento de gratidão, agradecendo ao Pai das luzes tudo que Ele nos tem dado. Querido Deus, nosso Pai, nós nesse instante primeiramente te agradecemos porque a Tua graça nos alcançou. Somos gratificados, ó Deus, porque podemos perceber em nossas vidas o Teu cuidado, o Teu amor e as maravilhas que Tu tens operado em cada um de nós. Por isso, nesse instante, queremos aqui te honrar com esses dízimos, com essas ofertas, reconhecendo, ó Deus, que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, provém de Ti, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Recebe, Senhor, esses dízimos e nos orienta quanto à aplicação deles. Tudo isso nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. A leitura bíblica responsiva, vamos fazer essa leitura em pé. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, capítulo 3, versículo 12, 23 e 24. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Grandemente se regozijará o pai do justo, a quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Amém. Podem se assentar.
Na capa do boletim de hoje, nessa linda imagem, o tema da mensagem desta manhã. Nunca é demais lembrar que, ao longo de todo este ano, temos refletido sobre os nossos valores e temos pensado numa igreja de valor. Vez por outra, aproveitamos um momento específico para lembrar do valor que precisamos ter e dos valores que precisamos preservar. Hoje, refletiremos sobre pais de valor. Lembrando que um pai de valor é aquele que é instrumento nas mãos de Deus. O texto que gostaria de tomar como ponto de partida é o mesmo empregado na pastoral do boletim de hoje, embora na pastoral eu tenha tomado o início do versículo e a parte final de Efésios 6, versículo 4. No conjunto de instruções dadas pelo autor da carta aos Efésios para os diversos membros da família, ele se dirige no versículo 4 aos pais e diz: "E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor." Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. À guisa de introdução, gostaria de relembrar algo que há algum tempo compartilhei aqui deste púlpito, falando também sobre filhos, lembrando a nossa visão dos filhos como a forma através da qual tocamos o futuro. O escritor Neil Postman certa vez declarou que os filhos são mensagens vivas que enviamos a um tempo que não veremos. Mensagens vivas que enviamos a um tempo que não veremos. Gosto do modo como o salmista, no Salmo 127, refere-se aos filhos como flechas. Flechas. Que imagem perfeita! Algumas vezes ao longo da história, esta imagem foi evocada por alguns que, falando a respeito dos filhos, perceberam que esta imagem se adequa perfeitamente ao que os filhos representam para nós. O escritor David Jeremiah cita Stu Weber, que afirma que as flechas, ou o arco e a flecha, este conjunto foi, na verdade, uma invenção que revolucionou o modo de o homem guerrear, porque a partir da invenção do arco e da flecha, passou a ser possível a um guerreiro causar impacto no cenário da batalha, mesmo à distância. Essa ideia do chegar a um lugar distante lembra-nos a nossa posição em relação aos nossos filhos. E David Jeremiah afirma que os nossos filhos são o único recurso de que dispomos para impactar um mundo do qual estamos distantes. É possível impactar um mundo no qual não viveremos. É possível impactar um tempo no qual não estaremos aqui, através dos nossos filhos. E aí, quando falava sobre isso, lembrei a conhecida poesia de Gibran, de quase um século atrás, quando ao falar dos filhos, ele disse, entre outras coisas, exatamente isto: vossos filhos são como flechas. E diz o poeta, vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que permanece estável.
Não gostaria de falar hoje sobre flechas, gostaria de falar hoje sobre arcos. Pais como instrumentos nas mãos de Deus para projetar os seus filhos para o amanhã. Pais que são instrumentos nas mãos de Deus para, curvados muitas vezes, colocarem nos filhos sua expectativa, colocarem nos filhos seus sonhos e alcançarem através deles aquilo que não conseguiriam alcançar sozinhos. É interessante perceber que a palavra de Deus, em muitos dos seus textos, nos coloca exatamente como instrumentos. Pais são instrumentos. É possível perceber isso a partir de algumas biografias. E basta ler a história de alguns servos de Deus, em cujas histórias, em cujas narrativas nós temos a referência à presença e influência paterna, para notar como isso acontece. Algumas vezes esta presença e esta influência são explícitas, outras vezes indireta e implícita, mas valores são transmitidos de pais para filhos. Elementos do caráter são transmitidos de pais para filhos. Atitudes e comportamentos diante de Deus e diante dos outros são transmitidos de pais para filhos. Queria lembrar a vocês, pais, na manhã de hoje, que somos desafiados a ser instrumentos. Primeiro, somos desafiados a ser instrumentos para suprir as necessidades de nossos filhos. Talvez esta seja a primeira imagem que vem à nossa mente quando refletimos sobre a paternidade. E nós necessariamente nos sentimos assim. Às vezes temos a sensação de que isso é apenas uma imposição da cultura, mas não é verdade. Até porque quando pensamos no modo como a imagem do Pai humano é associada à imagem do Pai celestial, esse conceito está tão presente. Jesus como que faz referência indireta a esta ideia quando fala sobre oração. No capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, ainda como parte do Sermão do Monte, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Jesus evoca esta imagem do Pai que atende ao pedido do seu filho, como imagem para comparar e para se referir à imagem do nosso Pai celestial. Portanto, não é ilusão entender que o papel do Pai é sim o papel de supridor. Aquele que está próximo ao filho para ouvir os seus pedidos. E aqui, mais uma vez, vale a pena considerar o exemplo do Pai Celestial. Deus não nos concede tudo quanto pedimos. Da mesma forma que nós, pais, não somos obrigados a conceder tudo quanto nossos filhos pedem. É bom lembrar isso algumas vezes. Somos lembrados, por exemplo, por Tiago, de que quando pedimos mal, nós não recebemos. Quantas vezes nós, pais, somos tentados a ceder a pedidos de nossos filhos que não deveriam ser atendidos. Afinal de contas, a tarefa não é suprir os desejos de nossos filhos, mas suprir suas necessidades. Sempre seremos tentados a ir além das necessidades, e é até bom que assim seja. Mas é mistério a sabedoria necessária para jamais outorgar aos nossos filhos dádivas que lhes sejam prejudiciais, ao invés de benéficas. Pais que dizem permanentemente sim, não fazem bem a seus filhos. Assim como Deus age para conosco. O exemplo colocado por Jesus nos traz à tona esta comparação. Somos sim supridores.
É mais do que natural que os nossos filhos compartilhem conosco as suas necessidades. Aliás, se isso não acontece, algo está errado. Algo não está funcionando. A comunicação entre pais e filhos incluirá necessariamente a disposição do filho para abrir o seu coração e pedir ao pai aquilo de que tem necessidade. É normal também que, por outro lado, na medida da sabedoria e da possibilidade, de acordo com as prioridades, o pai seja sempre aquele que supre as necessidades e atende aos pedidos dos seus filhos. Pai é instrumento nas mãos de Deus para suprir as necessidades dos seus filhos. E aqui eu quero deixar bem claro que esse suprimento não se refere apenas ao alimento. Nossos filhos precisam de atenção, nossos filhos precisam de tempo, nossos filhos precisam de companheirismo, nossos filhos precisam de abraço, nossos filhos precisam se sentir amados, nossos filhos precisam de orientação. Somos responsáveis por suprir as necessidades de nossos filhos e jamais entendamos que isso se refere apenas ao suprimento material. Pais não apenas são instrumentos de suprimento, mas de acordo com a palavra de Deus, pais são instrumentos de aperfeiçoamento. Nossa missão, nossa tarefa é aperfeiçoar os nossos filhos. Não os trazemos à vida e temos nossa missão cumprida, pelo contrário, temos aí nossa missão iniciada. De acordo com o escritor dos Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, num texto tão conhecido e lembrado por nós, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mais uma vez, a imagem da flecha que será projetada de acordo com o movimento do arco, que será mais ou menos direcionada de acordo com o movimento do arco. Conquanto o arco seja incapaz de definir com precisão absoluta o rumo tomado pela flecha, porque outros fatores externos poderão interferir em sua trajetória. O ponto de partida, a base, o fundamento, será outorgado pelo movimento do arco. Nós, pais, somos desafiados a instruir os nossos filhos. E na Bíblia nós percebemos que esta influência marca. Eu me delicio ao ler as palavras do escritor, do sábio escritor dos Provérbios. No capítulo 4, versículos 3 e 4, ele faz referência a essas marcas. E ele diz: porque eu era filho, tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. É fascinante ver um filho que galgou posições ainda mais sublimes que o seu pai, a relembrar momentos quando os ensinamentos de seu pai lhe foram transmitidos, quando esses valores lhe foram ensinados. Pais, somos instrumentos de ensino. É nossa a tarefa primeira de ensinar aos nossos filhos o caminho em que devem andar. Mas não apenas de ensino, somos instrumentos de correção. O aperfeiçoamento dos nossos filhos incluirá necessariamente a correção. Também no livro dos Provérbios, nós somos lembrados de que o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E para deixar claro que o pai repreende o filho quando o ama,
Um outro versículo muito mais pesado, capítulo 13, versículo 24, diz que o que não faz uso da vara odeia o filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. A imagem aqui, a ideia é justamente da punição corretiva, da punição instrutiva. Pai que ama, que se preocupa, que se interessa, que valoriza o seu filho, é aquele que corrige. Há quantos filhos aos quais faltou um pai que corrigisse, hoje são corrigidos de forma cruel pela vida, pelas decepções e frustrações da vida, quando poderiam ter sido corrigidos por alguém que os amasse. Pais omissos demonstram falta de amor. Pais complacentes com o erro demonstram falta de cuidado com os filhos. Pais permissivos demonstram que não se importam com o sofrimento de seus filhos. É isso que o autor está dizendo. Quantas vezes nós temos dificuldade para encontrar o equilíbrio e em nome do amor somos permissivos, complacentes, pacientes com o erro dos filhos, permitindo que eles convivam com o erro. E à medida que o tempo passa e que eles se desenvolvem, vai se tornando cada dia mais difícil trazê-los de volta ao caminho. Por isso a expressão desde cedo. E quando começamos cedo, a coisa se torna muito mais fácil para todos os envolvidos, para o filho, para os pais. Quando começamos desde cedo, o processo é muito mais simples e muito mais natural. Pai é instrumento de aperfeiçoamento porque ensina, porque corrige, mas também porque motiva. Às vezes temos a impressão de que talvez seja tarefa do pai estabelecer limites e correções, e tarefa da mãe bajular e dar carinho. Nós, pais, também precisamos ser incentivadores dos nossos filhos, estimuladores. Sabe onde a gente encontra um exemplo lindo de um pai que age assim para com seu filho? No capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, está a história de um filho que foi batizado. E quando levado às águas do batismo, o Filho de Deus ouviu do seu pai: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quantas vezes seu filho já ouviu isso de você? Quantas vezes você já disse ao seu filho do seu amor por ele? Quantas vezes você já disse ao seu filho que ele lhe proporcionou prazer e alegria por algo que ele fez? Eu sei que os filhos nem sempre trazem alegria, às vezes trazem algum tipo de preocupação, tristeza, chateação. Algumas vezes até aquelas alegrias que vêm acompanhadas de certo constrangimento. Lembrava-me essa semana de uma história que vocês já conhecem, daquele pai que, orgulhoso, descia com a filha no elevador, quando o vizinho entregou para a garotinha um chiclete. E ela recebeu o chiclete com alegria, e o pai, que ensinava a sua filha, disse: filhinha, como é que se diz? E ela virou para o vizinho e disse: tem mais? Filho faz dessas com a gente, filho apronta dessas com a gente. Nem tudo que a gente ensina eles aprendem direito, é verdade. Mas admita, às vezes eles acertam, às vezes eles fazem bem feito, e não custa aprovar as suas atitudes quando estas são corretas e vitoriosas. Não custa elogiar os nossos filhos quando eles estão no caminho certo. Não custa incentivá-los e estimulá-los quando eles nos trazem alegria e contentamento. Talvez nossa preocupação com correção seja tão intensa que achamos que o que nos cabe é apenas corrigir o erro, sem necessariamente ter o trabalho de aprovar o acerto.
mas nós aperfeiçoamos não apenas quando corrigimos, nós aperfeiçoamos quando motivamos, quando incentivamos e quando estimulamos os nossos filhos. Pai é instrumento de suprimento, pai é instrumento de aperfeiçoamento, mas pai também precisa ser instrumento de salvação. E aqui eu quero lembrar aos pais que nenhuma tarefa há mais preciosa que essa, porque nenhuma responsabilidade é maior sobre os nossos ombros do que a responsabilidade de levar os nossos filhos a Cristo. Lembre-se, tudo quanto você fizer pelo seu filho tem um valor extraordinário, porque valerá por toda a vida de seu filho e sobreviverá à sua vida. Mas há algo que você precisa fazer por seu filho, que não apenas valerá por toda a sua vida, mas valerá para a eternidade. Se você conhece a Cristo, você jamais poderá permitir que o seu filho viva sem conhecer a Jesus. De todas as missões, tarefas e responsabilidades de um pai, sem dúvida a mais sublime e a mais definitiva de todas é apresentar Jesus ao seu filho, para que o seu filho conheça a esperança da vida eterna. Mas quando falo de apresentar Jesus ao seu filho, não me refiro apenas às palavras. Você está cansado de saber que o que realmente influencia os nossos filhos não são tanto as coisas que dizemos, mas o modo como vivemos. Nossos filhos precisam conhecer Cristo através de nós. E a única forma de tornar Cristo conhecido aos nossos filhos é parecendo-nos mais com Ele. E aqui eu quero que você talvez desvie seu olhar do seu filho e volte seus olhares para Cristo Jesus. E se lembre do fato de que uma vida de intimidade, de aproximação e de relacionamento com Cristo será a maior marca que você poderá deixar na vida do seu filho. A mais profunda marca que você poderá deixar na vida do seu filho. Pais que se parecem com Cristo. Pais que têm o caráter de Cristo. Pais que transmitam a imagem de Cristo. Pais cujas atitudes, cujas palavras, cujas ações, cujo procedimento, cujo comportamento reflita a presença de Cristo neles. Eu quero desafiá-los na manhã deste dia a ser pais de valor, pais que se deixem usar por Deus como instrumentos que suprem as necessidades de seus filhos, instrumentos que aperfeiçoam os seus filhos, instrumentos de Deus para a salvação de seus filhos. Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, a vida de cada pai presente nesse santuário. Quero agradecer, Senhor, também a vida dos pais que todos nós tivemos. E queremos agora, Senhor, pedir a Tua bênção especial sobre aqueles que ainda têm sobre seus ombros a responsabilidade de ser pais. Ajuda-nos a entender e a lembrar permanentemente a nossa missão. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a necessidade que os nossos filhos têm de que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. É porque amamos os nossos filhos que nós queremos ser instrumentos Teus. É porque nos preocupamos com os nossos filhos que queremos ser instrumentos Teus. É porque desejamos ver os nossos filhos vitoriosos que queremos ser instrumentos Teus. Cada pai, neste instante, se coloca em Tua presença agora
reconhecendo, Senhor, nossa fragilidade, nossas falhas, reconhecendo que nem sempre temos desempenhado com perfeição a missão que nos confiaste, mas para te dizer, Senhor, que o nosso desejo é ser bênção na vida de nossos filhos, e dizer-te do nosso compromisso de orar por nossos filhos, de buscar ser modelo na vida deles, de nos aproximar de Ti de tal forma que eles Te conheçam melhor através de nós. Faze-nos instrumentos para suprir suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Faze-nos instrumentos para aperfeiçoá-los através do ensino, da correção, da motivação. Faze-nos instrumentos através dos quais nossos filhos Te conheçam. É a oração que fazemos neste instante, no nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar aos pais que, de acordo com aquilo que lemos de forma responsiva agora há pouco, nós temos um horizonte diante de nós. E a promessa das Escrituras é esta: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Que os nossos filhos sejam a nossa alegria, e que o Senhor nos faça instrumentos para que isto aconteça. Amém. Nesse instante nós vamos nos preparar para um momento de homenagem aos pais. Eu vou pedir aos pastores que desçamos a plataforma para que possamos acompanhar melhor este momento, e pedimos a todos que ainda em reverência e com atenção e cuidado acompanhemos este momento sempre revestido de muita singeleza, de muita beleza. Eu louvo a Deus pela vida de cada papai aqui nesse templo da Igreja Batista da Capunga, pela palavra do Senhor tão clara a cada um de vocês, pais, e também aqueles que ainda vão ser pais. Nunca poderão dizer que não ouviram essa advertência do Senhor tão clara. E agora nosso departamento infantil, nossas crianças de 0 a 6 anos, depois as crianças de tia Valéria, tia Cláudia, juniores, também terão a sua participação nesse instante. As crianças já oraram por cada papai, já disseram para mim o nome dos seus papais, e agora vão cantar uma música que já tem um tempinho que elas vêm aprendendo. Então eu peço para que vocês prestigiem, prestem atenção, em silêncio, que nós vamos daqui a pouco cantar essa música para as crianças. Pode trazer eles mais para frente, pode trazer mais para frente, Dias, mais para frente, para ficar mais perto do microfone. Bota mais uma filinha aqui, principalmente os que cantam. Algumas crianças, filhinhos de vocês, vieram mostrar para mim a camiseta que está usando, né? Uma com orgulho do papai, amo meu papai. E aí contaram a história para mim dessas camisas que estão usando. Meus cantores, e nós vamos cantar a musiquinha que a gente aprendeu, né, lá na salinha. Antes de cantar, eu vou perguntar aqui: Conrado, como é o nome do seu pai? Cleide, como é o nome do seu pai? Como é o nome do seu pai? Muito bem, todo mundo aqui me contou lá na sala o nome do papai, e agora a gente vai cantar a musiquinha do papai, tá bom? Precisei de Vamos falar. cantar
2, 3 e... Já amo meu papai, amo meu papai, amo meu papai, amo você. Hoje é dia dos meus papai. Ou é você? Quando as crianças saem, a gente prepara para ver as crianças de tia Cláudia e tia Valéria. Agora vai ser, quem vem agora são os juniores de tia Keila. Os juniores podem ir chegando aqui para frente e formando com tia Keila.
sempre vai abrir o mar. Meu pai, Josué, e todas essas muralhas ele vai derrubar. O meu pai é construção, tem a força de Deus pra lutar. O meu pai é como a mão, pela fé ele me guiará. Eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual, igual ao meu pai. Eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual, igual ao meu pai, igual ao meu pai, igual ao meu pai. Pai de valor é instrumento nas mãos de Deus. Parabéns, Pai. E que você possa realmente ser um instrumento usado por Deus para ser um exemplo na vida de seus filhos. E que realmente eles possam estar seguindo os seus passos e andar nas trilhas do Senhor. Eu vou pedir para que todos os pais que aqui estão se coloquem de pé. Vocês estarão recebendo uma lembrança de nossa igreja. Essa lembrança ela é 3 em 1. Para começar, você vai ter aqui um marcador de Bíblia, para que você possa estar levando na sua Bíblia e lembrando que deve ser um instrumento usado por Deus. E na caixinha, nós temos uma caixa de ferramentas, tá? E uma lanterna LED, que ela possa ter boa utilidade para vocês. Vocês vão levar consigo uma recordação do que ouviram na manhã de hoje. Na ferramenta que terão na mão, um instrumento de trabalho que certamente será muito útil para vocês. Esse presente vai alegrar muito aos homens agora, quando receberem, e alegrará muito às esposas quando vocês chegarem em casa, certo? Chave de fenda, de roupa, um bocado de coisa aqui que vai ser muito útil. As esposas vão gostar muito também. Então, mas sobretudo a mensagem de que nós podemos e precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Os pais que já receberam podem se sentar, os demais permaneçam de pé até terem recebido a sua lembrança. Nós queremos pedir o silêncio de todos, estamos chegando ao final, mas somente quando todos tiverem recebido nós vamos encerrar este culto. Eu quero agradecer ao Ministério da Educação Cristã o trabalho preparado para esta celebração, agradecer ao Ministério de Música que nos presenteou com essas apresentações musicais belíssimas, especialmente a liderança que trabalha com as crianças. Eu preciso de silêncio para terminar. E eu quero aproveitar esse momento para registrar a gratidão da nossa igreja a essa equipe que trabalha com as crianças. Esse grupo extraordinário de voluntários e voluntárias que muitas vezes se privam de participar de algumas atividades da igreja para estarem lá com nossas crianças. São heróis e heroínas aos quais devemos muito, e nós somos muito gratos a Deus pelo trabalho realizado por essa equipe,
e ao vermos o resultado desse trabalho, nosso coração se alegra. Parabéns a este grupo e muito obrigado por todo o seu trabalho. Nós vamos ficar de pé nesse instante para encerrar este culto. Quero lembrar apenas, mencionamos as atividades da semana, mas eu queria reforçar que na próxima quarta-feira o pastor Nivaldo, ex-padre, estará conosco. Você pode vir e convidar outros amigos e familiares para estarem presentes também, ouvir o testemunho dele. Ele estará ali à porta, eu pedi que ele ficasse ali à porta também com cópias do CD e do DVD com o seu testemunho, caso algum irmão deseje adquirir. E os irmãos estão convidados para quarta-feira à noite. Lembrando que na sexta-feira temos encontro de casais, palestra para casais com o pastor Eufrásio Araújo, e os pais e mães estão convidados para esse encontro. Nós vamos, nesse instante, curvar as nossas cabeças para a bênção. Após a bênção, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta, os irmãos poderão deixar esse santuário. Mais uma vez, parabéns e muitas felicidades a todos os pais. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.